Bom dia e bem-vindo a este vídeo, no qual vamos analisar os combates aéreos que ocorreram entre o Paquistão e a Índia, e durante os quais a Índia teria perdido. Um Rafale fornecido pela Dassault há alguns anos é uma operação que ocorreu chamada Operação Sindoor, que seguiu um ataque terrorista que os indianos sofreram em seu solo, no qual houve mais de 26 mortes, e que foi conduzida por grupos terroristas que estão hospedados no Paquistão e contra os quais o Paquistão não quer reagir. Portanto, inicialmente, a Índia tentou pressionar o Paquistão, cortando o acesso à água, já que o rio Indus passa por lá. E são eles que o gerenciam e, portanto, eles têm essa barragem. Eles conseguiram reduzir em 90% o acesso à água para o Paquistão, mesmo sendo absolutamente vital para o país. O Paquistão considerou isso uma declaração de guerra, mas não reagiu e não destruiu os campos de treinamento terroristas que haviam sido identificados. A Índia, então, começou os preparativos para o ataque aéreo contra o Paquistão. Portanto, é necessário entender a mentalidade presente em ambos os lados. Ambos os países possuem defesa aérea robusta, principalmente o Paquistão, que tem um sistema similar ao S-300, fornecido pela China. Eles também têm 150 aviões SAS JF-17, coproduzidos pela China e pelo Paquistão. Eles possuem 76 F-16 antigos e 150 Mirage 3 e Mirage 5, alguns com capacidade nuclear. Eles também têm cerca de 100 Chengdu J-7, que são aparelhos antigos, e eles têm principalmente cerca de 30 J-10, que são os aviões modernos fornecidos pela China, com destaque para os mísseis de longo alcance RR, chamados PL-15. Por outro lado, os indianos possuem um exército muito mais imponente. Eles têm mais de MiG-29 e Sukhoi-30, eles têm uma centena de aviões Tejas, que é uma espécie de versão local menor do Mirage. Eles têm uma centena de Jaguars dedicados ao ataque terrestre. Eles têm cerca de 50 Mirage 2000 e, principalmente, eles têm 36 Rafales no padrão F3 que foram entregues há alguns anos. Já que foi o Rafale que ganhou essa competição internacional, eliminando o Mikoyan 35, o Eurofighter, os americanos, etc. Portanto, foi o Rafale que ganhou. Por isso também compraram o Rafale para a Marinha Nacional, para os porta-aviões. E há grandes chances de novos contratos de Rafale em benefício da Índia. Portanto, hoje essa operação tinha como objetivo atingir infraestruturas terroristas no território paquistanês. E eles dizem, os indianos eles não queriam atingir outra coisa. Ou seja, em seu planejamento eles não haviam preparado o terreno. Por exemplo, atacando as bases aéreas paquistanesas para impedir a decolagem de seus aviões, eles não destruíram a defesa aérea paquistanesa e então eles se aventuraram nessa missão. Essa operação de bombardeio em larga escala, que visou pelo menos 9 locais confirmados em solo paquistanês. De acordo com os próprios indianos, as armas que foram usadas são tanto mísseis de cruzeiro Scalp, que têm um alcance que pode chegar até 300 km de distância, quanto bombas planadoras. Os dois SM Hammer, cujo sucesso vemos todo dia na Ucrânia. Isso significa que os aparelhos devem se aproximar a apenas dezenas de quilômetros de seu alvo. E tudo isso permanecendo acima do espaço aéreo indiano, porque houve um precedente, houve os ataques em Balakot, mesma condição. Eles queriam atacar um local terrorista, mas dessa vez eles invadiram o espaço de um paquistanês. Um avião de combate foi interceptado, foi abatido, o piloto foi capturado. Ele foi mostrado na televisão paquistanesa antes de ser devolvido à Índia, então isso teve o pior efeito. E dessa vez, e isso também foi confirmado pelo Paquistão, os indianos não entraram no espaço aéreo paquistanês, eles realizaram todos os seus ataques à distância, permanecendo em seu próprio espaço aéreo. No entanto, com mísseis como o Skal, é possível alcançar uma distância de 300 km. E esses são os ataques na maior profundidade que ocorreram entre os dois países desde 1971. Reiteramos que esses dois países possuem atualmente armas nucleares. De acordo com minhas conversas com pilotos e especialistas de diversos países, já eu falei com vocês sobre esse planejamento da missão, que é bastante. Eu não vou dizer errático, mas de qualquer forma o fato de envolver muitos aviões, ou seja, estamos falando de várias dezenas de aviões. Os paquistaneses dizem que no total havia 150 aviões voando ao mesmo tempo. Os indianos dizem, é claro, que tinham cerca de 30 aeronaves que cumpriram sua missão, que durou apenas 20 minutos para lançar essas bombas e mísseis, bombas planadoras e mísseis de cruzeiro. Mas, de qualquer forma, eles se aproximaram sem ter destruído a defesa aérea indiana, sem ter cobertura deles, para interceptar, para destruir
os caças que foram enviados pelo Paquistão, porque eles se proibiram de atingir infraestruturas militares paquistanesas, de atingir infraestruturas civis paquistanesas, centros elétricos, etc., ou então centros econômicos. Portanto, era realmente 100% focado nos grupos terroristas e, a princípio, sem vontade de envolver a parte paquistanesa, mesmo que eles próprios fizessem seus caças decolarem. E esse é, sem dúvida, o erro e a dificuldade deles. É que quando você entra em uma bolha de proteção com caças como o J-Dix, que tem a capacidade de disparar mísseis a mais de uma centena de quilômetros, e que você não está pronto para entrar em combate e atirar de frente, é claro que há o risco de pôr em perigo as aeronaves. E é isso que vemos. É que o Paquistão alega ter abatido 5 caças indianos, incluindo 3 Rafales, um MiG-20 e 9 e um Sukhoi 30. Isso são anúncios paquistaneses. Naturalmente, as provas não são idênticas e os indianos admitem a perda de 3 caças. Embora ainda não possamos identificá-los hoje com as imagens que começamos a receber. Sabemos reconhecer, por exemplo, aqui destroços que correspondem ao assento ejetável de um MiG-29 e temos imagens que corresponderiam a um Rafale. Há vários. A primeira é o topo dessa deriva, com um número de série, mas a própria foto é questionada. Ainda não se sabe hoje se ela é verdadeira ou não, já porque a matrícula não parece corresponder sistematicamente ao que podemos ver nos aviões indianos quando eles voam. Mas, principalmente, há muitos elementos de suspeita de que essa imagem teria sido alterada. Deixarei todos os links nos comentários abaixo para você conferir. Contudo, há uma segunda imagem que retrata melhor o Rafale. Nesse caso, o vídeo é autêntico. Essa parte traseira de um motor M88 do Rafale. E aí, reconhecemos especificamente as porcas, os parafusos, a montagem, a forma. Isso realmente corresponde muito, muito bem a um Rafale. Então temos grandes chances de ser um Rafale. Pelo menos tenham sido destruídos pelo Paquistão na Força Aérea Indiana. A vantagem, quero dizer para os indianos, é que, por não terem atravessado a fronteira, o avião foi interceptado e abatido em seu próprio território. Ou seja, o Rafale caiu em seu território, o que traz duas vantagens. Os paquistaneses, chineses e russos não recuperarão os destroços deste avião. E o segundo elemento, obviamente, é que os indianos têm a possibilidade de fazer desaparecer a prova o mais rápido possível. Apesar de já termos algumas imagens disponíveis, como um vazamento tecnológico, hoje não há realmente nenhum risco. O segundo avião, no qual também haveria destroços, é o que vemos aqui, então a imagem está um pouco desfocada. Mas seriam os restos de um míssil Mica, e aí por outro lado esse míssil Mica, vemos que ele ainda está preso ao seu pilar, apenas com esse simples pilar. Não sabemos se é um Mirage 2000 ou um Rafale. Mas, em qualquer caso, é certamente um avião produzido pela França e usado pela Índia no contexto desta guerra. Por outro lado, não sabemos qual é a distância entre este motor e esses destroços. Seria o mesmo local de queda a poucos quilômetros de distância? Talvez destroços caindo em ambos os lados se o avião foi destruído em voo? Ou então temos realmente dois locais separados? Por enquanto, até onde eu sei, não temos informações geográficas, o que nos permitiria saber se há um ou dois aviões de origem francesa que foram destruídos, um Rafale e possivelmente um segundo, que seria um Rafale, ou um Mirage 2000, ou tudo está no mesmo lugar. Então, isso saberemos em breve. Do lado paquistanês, em termos de anúncios, então, eles anunciam ter abatido esses aviões, eles também têm a prova de ter interceptado drones kamikazes. Vemos destroços de Harop, que são israelenses, com um alcance que pode chegar até 1000 quilômetros. Também vemos o Armet, que são de origem polonesa, e eles anunciam que o Rafale eles interceptaram com seus caças J-Dix-C, portanto, a versão mais moderna do que eles têm em termos de caças. E com o míssil PL-15E, do qual foram encontrados destroços que permitem provar de qual míssil se trata. É um míssil com alcance de 145 km em condições operacionais ideais. Vale lembrar que o Rafale indiano possui o míssil Meteor, com capacidade operacional comprovada diversas vezes. Nas condições ideais, 200 km com uma 65 a 70 km, ou seja, 70 km, ninguém pode escapar. Apesar de todas as manobras, engodos e sistemas de contramedida que se pode ter para evitar esses mísseis. Portanto, a questão que surge agora é: os indianos respeitaram ou aplicaram as regras habituais de engajamento de aviões para conduzir um ataque?
Será simples, ou fazemos uma penetração em altitude muito baixa, voando muito baixo nos vales, por exemplo, para estar sob a cobertura dos radares que teremos à nossa frente para não sermos detectados, para entregar suas munições, especialmente as que exigem aproximação, como as bombas planadoras. Depois fazemos meia volta da mesma forma, permanecendo o mais baixo possível na esperança de não sermos identificados. Eles não fizeram isso porque não entraram no espaço aéreo paquistanês. Segunda opção, atacamos de cima. É aparentemente o que eles fizeram, já que usaram essas bombas planadoras de longe. Mas nesse caso é necessária uma destruição prévia da defesa aérea paquistanesa. E então a questão também será a inteligência. Os indianos verificaram se os paquistaneses não haviam decolado seus caças. Eles mesmos implantaram aviões de radar para verificar que os paquistaneses não estavam decolando? Eles poderiam ter esperado, adiado a missão, interceptado alguns aparelhos ou os confundido? Ainda, há muitas formas de reduzir o desempenho operacional do aparelho e da força aérea inimiga. Essas questões permanecem em aberto. A quase certeza hoje é que realmente um Rafale foi abatido, e a quase certeza que temos hoje é que isso foi causado por um mau planejamento dessa missão e, obviamente, uma má inteligência. Portanto, em algumas semanas, acho que talvez saibamos um pouco mais se todas as provas não forem apagadas pelos dois lados. Continuaremos acompanhando essa notícia. Mas isso não é o golpe fatal maior no Rafale como é apresentado pelos anti-Rafale. De maneira geral, incluindo os pró-F-35, que aviões em condição de guerra real operacional sejam abatidos é normal. Lembramos até do F-117 que foi abatido sobre a Sérvia na época. Não é porque um avião é muito bom e é muito eficiente que ele é invulnerável. Isso é uma certeza em todos os países do mundo. Eu digo isso há muito tempo. Eu acho que os aviões chineses superaram a qualidade dos aviões russos há alguns anos, especialmente em termos de eletrônica, capacidade operacional. O mesmo vale para os mísseis. Portanto, não devemos subestimar os chineses e os russos. Sabemos que eles estão amplamente superados, como vemos competição após competição. O Sukhoi 35 perde todas as competições quando confrontado com aviões estrangeiros, incluindo no Brasil, incluindo na Coreia do Sul, nos países em que participou das competições. Por outro lado, os aviões chineses hoje são de qualidade, especialmente na eletrônica, como sensores, alcance dos mísseis e qualidade dos radares. Eles têm radares de varredura eletrônica e antena ativa que a Rússia não consegue produzir atualmente. Assim, lidamos com uma força aérea chinesa e, consequentemente, paquistanesa, que cresce em qualidade. No entanto, ninguém acredita que os aviões chineses se igualam ao Rafale. Simplesmente é no uso do avião que podemos cometer erros que podem levar a perdas. Espero que tenham gostado. Foi muito curto e com pouca edição, pois tenho muitas tarefas hoje. Fiz essa análise rápida a pedido de vocês. Espero que tenha sido completo o suficiente e vou colocar alguns links nos comentários deste vídeo. Então vejo vocês muito em breve. Legendagem sem título 501.